Olá, queridos, boa noite para vocês, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja convosco, amém? É um prazer muito grande poder estar aqui convosco nessa noite. Eu me sinto honrado e grato por Deus por mais uma vez me conceder essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, para vos deixar uma palavra de Deus, para abençoar a sua vida, amém? E nessa noite, o texto que eu gostaria de tomar por base para ministrar essa palavra está em Salmos, de número 84, verso 6, parte A. Somente a parte A do verso 6 do número 84 do Inário de Salmos, porque Salmo, para quem não sabe, é um inário. É o inário de Israel, chamado de Sefer Terrilim. Sefer, livro, Terrilim, Salmos. É o inário de Israel até os dias de hoje. Diz assim o texto sagrado. Salmo de número 84, verso 6, parte A. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Amém? Vamos tentar entender um pouco isso aqui. Baca é uma região que fica ao sul de Israel, próximo ao vale de Tecoa. Era uma região que era uma rota inevitável para aqueles que afluíam ao templo sagrado, chamado de Beit HaMikdash, que era o templo sagrado construído por Shlomo Meler, Salomão rei, que foi o último rei da monarquia unida em Israel, que teve uma trilogia de reis, que foi Saul, começando com Saul, Davi como rei intermediário e Salomão como o último rei. Devido ao seu pecado, o reino se rasgou em duas partes: Reino do Norte, Israel ou Efraim, e Reino do Sul, Judá. Vale de Baca, esse nome, Vale de Baca, dava-se ao nome desse Vale de Baca devido a umas balsameiras que haviam ali, que elas destilavam um líquido que parecia estar chorando. Por isso o nome hebraico Baca, porque Baca significa lágrimas. Eram umas águas que saíam como se como se realmente estivesse chorando. Mais tarde, esse Vale de Baca foi transformado em Vale de Beraca pelo rei Josafá, numa guerra em que ele travou contra os amonitas e os moabitas. Ele transformou o nome desse vale de Baca para Beraca. Isso porque, quando ele conquista os amonitas e os moabitas, ele precisou de 3 dias para recolher todos os despojos da guerra pelo qual ele havia conquistado. E no 4º dia ele fez uma celebração ao Senhor. E ele fez essa celebração ao Senhor agradecendo pela vitória conquistada em relação aos moabitas e aos amonitas. Então ele transforma o nome de Vale de Baca, Vale de Lágrimas, para Vale de Beraca, que Beraca é uma palavra hebraica que significa bênção, ou seja, de Vale de Lágrimas para Vale da Bênção. Vamos entender isso aqui. Qual analogia que nós podemos fazer disso em relação às nossas vidas? Vale de Baca é um vale inevitável na vida de qualquer um de nós, em que nós choramos, em que nós sentimos dores, em que nós nos angustiamos, em que nós nos entristecemos, em que nós muitas das vezes nesse trajeto do ponto de saída ao ponto de chegada, os planos que nós criamos, os sonhos que nós temos, ou aquilo que Deus projeta para nós passamos. Nós nos entristecemos, nós nos angustiamos, as adversidades aparecem, as lutas aparecem, as perseguições aparecem, tudo isso nos sobrevém e nos faz chorar. É interessante porque no mesmo livro de Salmos, o salmista diz: aquele que leva a palavra semeando e chorando, ele voltará ceifando com alegria. É interessante porque depois de toda lágrima, depois de todo choro, depois de toda angústia, vem o refrigério, vem o tempo de alegria. Assim como depois de toda tempestade, vem o sol. Assim também como toda noite ela é dissipada pelo dia. Em Eclesiastes de Salomão, ele diz o seguinte: olha, ainda que o homem venha viver muitos dias, em todos eles se alegrar, também deve lembrar-se do dia das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. A vaidade descrita no livro de Salomão é que tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo é ilusório, tudo é só por um período de tempo. E esses vales de Baca na nossa vida, eles serão inevitáveis. É como o sol, a lua, o dia e a noite. Eles serão inevitáveis. Eu me lembro que certa feita eu estava
Sentado à beira do mar e observando o mar, eu percebi que as ondas da praia, elas iam e vinham, iam e vinham, iam e vinham, e isso de modo infindável, ou seja, um ciclo vicioso, um ciclo que não havia fim. A partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus me fez entender algo, que assim também são as circunstâncias na vida do homem. Ora momentos bons e ora momentos ruins, e não há fim nisso tudo. Nós devemos entender isso, que o vale de Baca nos sobrevém, o vale de lágrimas nos sobrevém, e é inevitável isso. Mas também, se você persistir, permanecer fiel ao Senhor, permanecer fiel ao propósito de Deus para a sua vida e aos propósitos que você mesmo criou, porque Deus é um Deus que dá livre arbítrio ao homem, dá liberdade ao homem de também escolher os seus caminhos, desde que ele seja bom, benéfico para si e para aqueles que estão à sua volta. Isso, em um dado momento, o vale de Baca se transformará em vale de bênção. O vale de lágrimas deixará ser lágrimas e agora transformar-se-á em vale de alegria. Então não desista, porque esse período de noturno, esse período da noite, ele pode durar um só momento. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Então eu quero deixar para você essa palavra nessa noite, que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente em Cristo Jesus, e que você nunca desista dos seus sonhos, que você nunca desista dos seus objetivos, porque as lágrimas, elas serão inevitáveis. As noites, elas também serão inevitáveis. Que as noites trazem com elas lágrimas, as dores, as angústias, os anseios, como falei. Mas também o romper da manhã, os raios do sol, eles serão inevitáveis para dissipar as trevas que se faz na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Amém.